Tava ouvindo aqui com vocês a musiquinha. Boa noite Brasil, boa noite São Paulo. Estamos aqui nessa aula de planos de estudos para o TJ de São Paulo. Você que vai fazer esse concurso ou outro, essa aula aqui é para te ajudar, tá certo? A gente vai trazer aqui algumas dicas, a gente vai dissecar algumas coisas também do edital aqui, mas principalmente a gente vai tentar ajudar você a organizar seu tempo e a se estimular para poder aprovar, para poder ser aprovado nesse concurso, porque é difícil, né? A gente sabe que a gente começa a estudar e aí uma hora a coisa aperta e a gente tem um tempo mais longo um pouquinho dessa vez. Então, tem que ter mais determinação, beleza? Bom, não vamos ficar com muita delonga aqui, a gente estava dançando junto e a gente vai continuar aqui animado. Eu estou adorando, porque a luz animada também aqui, ó. Planos de estudos a caminho da sua aprovação. Fique comigo, eu sou o professor Cadu Viter. E aí a gente vai pensar o seguinte junto aqui, ó. Por onde começar, né? Por onde começar? A primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo é por que você está estudando. Então, por que você está estudando? Ainda que seja porque o seu pai mandou, ainda que seja porque alguém pagou para você a inscrição, ainda que seja por qualquer motivo que não seja eu quero passar nesse concurso, mas eu acredito que este é o motivo principal da maioria. Mas ainda que não seja esse, você está estudando para passar no concurso. Senão você não estaria assistindo essa aula para começo de conversa. Pode ser esse TJ, pode ser outro, porque e de modo geral vai valer para outros também, né? Mas você está estudando com um objetivo comum. Não é para aprender, não é para aprender, não é. Então é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar para a gente poder ser aprovado nesse concurso. A gente não está estudando para aprender. A gente vai ver que é preciso duas coisas para passar no concurso. Daqui a pouco eu vou falar disso aí mais para frente. Aprender e decorar. Mas você precisa ter foco, tá? Então a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero ter essa conversa séria com você. Senão não adianta nada, não adianta o resto nada. Se você não sabe para que está estudando, você não vai estudar certo. Você vai estudar de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente vem de um hábito de estudo, que é o estudo da escola, onde a gente estuda mais ou menos, escreve mais ou menos, mas na relação mais ou menos que a gente tem com o professor, a gente mais ou menos é aprovado e vai dando conta das coisas. Mas aqui não dá para ser assim. Aqui a gente precisa estudar focado e direcionado para o sucesso no concurso, tá? Então a gente tem que conhecer esse concurso com um pouco mais de detalhe para a gente poder ser aprovado nele. É muito simples, vou fazer uma historinha rápida aqui de introdução, só para a gente poder entender o que eu quero dizer. Vocês já ouviram falar num cara chamado Lewis Carroll? Olha, eu já falando de outras coisas aqui, mas é importante, esse cara, Lewis Carroll, escreveu uma história chamada Alice no País das Maravilhas. Você já viu Alice? Já viu? É do Tim Burton ou outra? Já leu alguma coisa? Pois eu quero contar uma passagem da Alice para você entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo que a gente tem que saber para onde está indo. A Alice, aquela menina, não gosta de estudar. Ela não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar, chorona e tal. Aí ela tá lá na árvore se distraindo com o gato, passa um coelho falando e com o relógio na mão. Ela fala um coelho falando com o relógio na mão, vai atrás do coelho. Ele cai no buraco, ela cai no buraco, ela começa a chorar, inunda, depois ela passa aqui, passa ali. Ela perde o coelho uma hora e ele passa correndo lá distante, ela vai atrás dele. Lembra desse pedaço? Só pra você entender o que eu quero dizer aqui, ó. A Alice, o coelho some, a Alice corre na estrada e a estrada uma hora bifurca. Pá! Essa parte é a mais importante da história, pra gente entender o que a gente tá fazendo aqui hoje. Nessa hora que o coelho bifurca, a Alice, que é a menina que só reclama, né? Reclama pra caramba, ela aparece pra ela o gato, aquele gato sorridente. Você tá lembrando disso que eu tô falando? Pois é. Ela fala pro gato, onde é que tá o coelho? O gato fala, foi por ali, foi por ali, foi por ali, foi por ali. Ele fica tirando o sarro dela e dizendo que ele foi pra qualquer lado. Até uma hora que até o gato perde a paciência com a Alice e fala, menina, onde você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele fala, então tanto faz o caminho que você vai seguir, menina. E é assim na vida. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se eu não sei onde eu quero chegar, se eu estou fazendo por fazer as coisas, meu amigo, não existe isso. Não existe isso, tá? O tio tá falando sério com você aqui, ó. Não existe isso. Fazer por fazer vai chegar onde for para chegar. Não vai chegar onde você pensa que vai chegar. A mesma coisa, eu quero chegar em Recife, compro passagem para Porto Alegre,
eu estou viajando do mesmo jeito, só não vou chegar no lugar que eu queria chegar. Então, se você quer passar neste concurso, você tem que se preparar para este concurso. Então, a gente vai ter que entender como é que é este concurso e você vai ter que estudar direcionado para esse concurso. Como? A gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas a primeira coisa é que você tem que botar na sua cabeça que você está estudando para esse concurso. Isso eu não posso fazer por você, nem ninguém que estiver do seu lado pode fazer. Você mesmo tem que olhar para si e dizer assim, ó, pronto. Quero passar nesse concurso. Quero passar nesse concurso porque vale a pena. Vale a pena hoje em dia estar concursado com um salário bacana desse e isso já é estímulo suficiente. Mas talvez para você ter uma carreira e outras coisas que só você vai achar aí na sua vida. Beleza? Então, por que você está estudando? É essa resposta que você vai dar para você mesmo. Tá joia? É a primeira resposta que você tem que dar para você. Por onde começar é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente falou aí é que você tem que ter foco. Foco é fundamental para você estudar. O foco, o nosso foco, no nosso caso, é o concurso, TJ. Ops, TJ. São Paulo. Beleza? Onde estudar? Essa é uma segunda pergunta que a gente vai responder para a gente mesmo. Onde estudar? Num lugar tranquilo, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece outro dia? Outro dia fui visitar minha filha lá. E a minha filha estava fazendo lição de casa. Ela mora com a mãe, né? E ela estava fazendo lição de casa. Aí eu cheguei lá, minha filha estava na sala, sentada assim no sofá, com o pé na mesinha, a televisão estava ligada. A irmãzinha dela, que tem 1 ano e meio de idade, estava chorando, o cachorro estava latindo e a mãe dela estava correndo para lá e para cá, falando coisas para... Mas não vai ter jeito, não dá certo, gente. Se a sua casa é assim, desse jeito, tão animada quanto a casa da minha filha, você precisa arranjar outro lugar para estudar. Ó, eu vou te sugerir alguns aqui. Se você tem um quarto seu, você tranca a porta e fica lá no seu quarto. Mesmo que você sente no chão, não precisa ser na escrivaninha, entende? Mas vai ser onde você quiser. Você senta no chão e estuda na cama, você senta na cama e fica estudando assim, você tem uma escrivaninha, mas você está no silêncio, está quietinho, você está só consigo, entende? Se for um barulho, é o barulho que você colocou, uma música que você coloca para estudar. Sim, porque tem gente que aprende assim. A gente vai falar disso já também, tá bom? Mas se não dá, se não tem esse lugar, pode ser na cozinha, mas tem que ser um horário que não tem mais ninguém em casa. Ou na biblioteca da escola, ou na biblioteca pública qualquer, porque ali é obrigado a fazer silêncio. E, vou dizer para você, o celular vai ficar aqui porque você pode mandar perguntas, tá? Tá assistindo a aula? Teve alguma dúvida do que eu falei? Ou alguma coisa que você quer que eu comente, diz que vai chegar para mim por WhatsApp aqui. Aí eu fico de olho aqui, se chegar eu leio e respondo para você, tá? Mas isso aqui para estudar, não. Não. Mas Cadu, tem um monte de aplicativo que a gente fica respondendo perguntas ali na matéria e é legal, mas é um joguinho. É legal para a hora que você estiver em trânsito, indo para um lugar, indo para outro. Não é legal para a sua hora de estudo. E eu vou te explicar por que já. A prova, ela vem num papel, ela vai estar num papel. Você vai ser obrigado a responder ela com caneta. Você vai botar o X no lugar certo ali com a caneta e depois passar isso para o gabarito. Se você acostuma a pegar o conteúdo aqui e a responder clicando, o seu cérebro não faz associação direta com o papel e a caneta. Então o que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que imprimir questões, sentar a bunda numa cadeira, pegar uma caneta e escrever neste papel para poder treinar o seu cérebro para a situação do dia da prova. E não... Claro que funciona para você ir desenvolvendo a matéria, os aplicativos de celular, mas não funciona nos horários de estudo que eu vou colocar aqui nos planos de estudo que eu vou fazer hoje. Beleza? Tamo junto, tá comigo? Fica comigo que você vai se dar bem, tá certo? Então, ó, onde estudar é isso aí. Você vai estudar num lugar tranquilo, que você consiga se concentrar, que você consiga manter o foco, beleza? Maravilha! O que cai na prova? Aí vem a minha pergunta, você leu o edital? Você leu o edital. Se você não leu o edital, você precisa ler o edital. Mas caso você não tenha lido, a gente vai dar uma dissecada nesse edital para você aqui, tá? Muito rapidamente, muito por cima, porque não é o objetivo dessa aula. Mas sem saber o que está no edital, a gente não consegue preparar um plano de estudos legal, decente. Então, a gente vai passar mais ou menos... De repente, você pegou essa aula para saber se vale a pena prestar? Então eu vou dizer para você aqui as coisas que vão cair na prova e aí você vê se vale a pena fazer essa inscrição ou não, porque a inscrição ainda está aberta, né? Dá para se inscrever. Então vamos dar uma olhadinha no edital? Vamos lá, ó. É um resumão do edital esse aí, tá bom? A inscrição
vai até o dia 14/2, então dá tempo de você se inscrever. A prova está prevista para o dia 25/3, então, como eu falei, a gente tem bastante tempo, porque a gente ainda está em janeiro, a gente tem mais de 2 meses, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa conta com você. A escolaridade é nível médio, 230 vagas, a remuneração é um pouquinho mais que 4.700, eu arredondei aqui, e a prova é em 2 etapas, prova objetiva e prova prática, tá certo? Então a gente tem 2 etapas de prova, mas só vai para a prova prática quem passar na prova objetiva. Vamos continuar olhando o edital aqui, ó. Na prova prática, a prova prática que é a segunda, eu tô falando, só vai para a prática quem passou na prova objetiva. A prova prática vai ver se você sabe mexer no Windows e no Office, sabe? PowerPoint, Word, essas coisas. Isso aí, minha gente, se você está assistindo essa aula aí, né, em qualquer aplicativo de celular ou no laptop ou no seu PC, você sabe mexer mais ou menos nisso aqui. Mas você só vai se preocupar com isso depois, se você passar na primeira. Você vai dando uma olhadinha, vai mexendo, mas isso é coisa que você vai ser colocado lá em situação, vai ter que resolver situações. Por isso chama prática, né? Você vai ter que mexer mesmo no negócio. Ela é eliminatória, mas é só para quem passou na prova objetiva, tá? A gente não vai gastar nosso tempo hoje aqui falando dela, mas você tem que saber que ela existe depois. Então você vai bem na prova objetiva, você vai ser submetido a uma prova prática para saber se você sabe navegar no ambiente Windows e sabe mexer no Microsoft Office, beleza? Eliminatória essa prova. Agora, o que a gente vai falar aqui hoje? Então a gente vai falar da prova objetiva. A prova objetiva, sim, essa você vai ter que se dedicar. Ela tem 100 questões. 100 questões, eu vou dizer como é que ela é dividida daqui a pouco. A previsão é para o dia 25 de março. Ela dura 5 horas. Gente, 5 horas para 100 questões é bastante tempo. É tempo suficiente, inclusive, para você fazer com calma e ainda, e eu vou dizer isso já porque depois não dá tempo de eu dizer, e ainda passar para o gabarito com calma. Você está me ouvindo? Você às vezes faz a prova, não sei o quê, e a hora de passar no gabarito, você vai com aquela pressa porque você não aguenta mais ficar ali, você já está ali há tanto tempo, sua cabeça tá pegando fogo, você não quer mais, você não aguenta mais aquilo, você passa, quando você vê, você está na 93 aqui na folha e está na 94 ali do gabarito. Alguma coisa aconteceu ali no meio e você não vai ter ideia de onde. Então, é importante deixar meia hora no mínimo, estou dizendo isso já, mas isso é lá para a prova. Numa outra aula a gente fala da prova, né? Mas é importante deixar meia hora no mínimo para passar para o gabarito, tá bom? Ó, 5 horas é tempo suficiente. Essa prova ela é 2 coisas, ela é eliminatória e ela é classificatória. O que quer dizer que se você não for bem nela, você está eliminado, mesmo que você faça uma pontuação razoável, tem um mínimo de cada coisa que você tem que saber, eu vou dizer já para você. E depois, dentro das pessoas que conseguiram passar por ela, ela vai classificar quem é primeiro colocado, segundo colocado, ou seja, quem vai, a quantidade de pessoas que vai para outra prova, que é a prova prática. No edital, ele está explicando, depois você dá uma olhada nesse edital, tem várias regiões com vaga. Então as vagas são por regiões. Tem regiões que tem 3 vagas, tem regiões que tem 7 vagas. Dá uma olhada lá, porque daí você já se inscreve para aquela região. Cada região vai ter uma quantidade uma classificação para aprovar para a segunda fase, porque vai ser uma quantidade diferente de inscritos e de vagas, né? Então, só depois é que a gente vai ficar sabendo quanto que precisa para passar para a próxima etapa naquela região que você se inscreveu, beleza? Então dá uma olhadinha nisso aí no edital e eu vou ficar de olho aqui para ver se vem, como é que chama o negócio? O WhatsApp de vocês aí, não veio ainda, tá bom. Bom, o que mais aí? Ah, deixa eu apagar esse negócio. Ah, já foi. Que bom, vai depois, tá com um efeito aqui, tá muito legal esse negócio. A prova objetiva, ela tem 3 blocos de prova, que tá aí para você. A prova de língua portuguesa, a prova de direito e a prova de conhecimentos gerais, tá? São 100 questões divididas nesses 3 blocos aqui. Então você vai ter que estudar essas 3 coisas, não tem jeito, porque são 100 questões, tá bem distribuído. Mas um bloco é mais importante, um bloco tem um peso maior e eu vou explicar por que daqui a pouco quando eu falar da quantidade das questões, tá? Então só pra gente saber, a prova objetiva são 3 blocos. O primeiro e o segundo, parará, ó, tá aí, quantidade de questões para você. O primeiro bloco, ó, vim para cá, tô dando olé no Vitor aqui hoje. O primeiro e o segundo bloco tá aí para vocês verem. São eliminatórios, ou seja, você tem que ter um mínimo de 50% de acerto.
das 24 questões de língua portuguesa que caem, você tem que acertar no mínimo 12. E das 40 de direito que caem, você tem que acertar no mínimo 20. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não basta você ter uma boa pontuação. Além de ter uma boa pontuação, você tem que acertar metade das questões de língua portuguesa e metade das questões de direito para poder não ser eliminado. Senão você é eliminado. Cadu, eu fiz 40 de direito. Eu fiz 36 de conhecimentos gerais, eu gabaritei as duas, eu fiz 76 pontos. E fiz 2 de língua portuguesa. Você não vai passar nunca. Mesmo que a nota de corte não seja 78, mesmo que seja 50 a nota de corte. Por quê? Porque você tem que acertar pelo menos metade dessas duas. Ou seja, tem que estudar muito essas duas. E já que direito você tem que acertar pelo menos 20, como você está vendo aí, então você vai se concentrar um pouquinho mais aqui no direito. Depois eu vou dizer para vocês como que vai fazer isso. Mas um pouquinho mais só, tá? É um pouquinho mais mesmo. Por quê? Porque o peso está maior aí. Se você perceber, o peso está maior, já que eu tenho que acertar 20 de direito e é praticamente a quantidade que tem de língua portuguesa, ó. E um pouquinho menos do que tem aí de conhecimentos gerais. Beleza? Então, ó, esse é o panorama geral da prova. Para você que estava pensando, vou prestar, não vou prestar, cai isso aí, cai língua portuguesa, cai direito. E direito, como é nível médio, assim, você consegue estudar e chegar lá, tá? Apesar de cair bastante processo, tá bom? Olha só. O que cai de língua portuguesa, Cadu? Tudo isso aí, não vou ficar falando, tá? Tem um 13º aí que tá mais clarinho aí, mas dá para você ler, que é pontuação. Você mesmo vai lendo isso aí. São 24 questões, dá para cair mais ou menos, já que são 13 tópicos, tem o 13º que é a pontuação. Espero que você esteja vendo aí esse 13º que tá aqui, não dá nem para marcar, porque tá tudo escuro. Mas ó, 24 questões, dá mais ou menos 2 questões por tópico, se o examinador quiser, se ele quiser organizar assim a prova, tá? Então, não tem jeito, vai ter que saber todos esses tópicos. Agora, gente, pense comigo com tranquilidade no que eu estou falando. Você não estuda a língua portuguesa desde o primeiro ano ou da primeira série, dependendo da sua idade aí, você estuda. Pode ser que você não goste, pode ser até que você nem saiba tanto, pode ser que você não seja o bonzão do negócio. Mas você estuda desde a sua primeira série ou do seu primeiro ano, você estuda a língua portuguesa. Então, não é nenhum fantasma, não é nada assim, uau, meu Deus do céu, não consigo. Gente, cai crase. Crase é uma regra que você decora. E depois a gente vai ter aula aqui, então vai ficar tudo tranquilo. Você tem que acertar pelo menos 12 para passar. Você entendeu essa conta? Você acerta pelo menos 12 para passar, mas aí, no total, quem acertar mais, passa, e quem acertar menos não passa, porque as duas coisas são consideradas juntas. Primeiro eles vão ver, o cara fez pelo menos metade de língua portuguesa aí de direito? Fez. Agora deixa eu ver a pontuação total dele, porque daí ele vai ser classificado ou não classificado. Ou seja, primeiro vamos ver se você está eliminado, para depois poder te classificar. Por isso que é eliminatória e classificatória. Bom, dê uma olhada aí nos tópicos, tá tudo lá no edital, você consegue ver isso lá com mais tranquilidade. Tá, e de direito? De direito caem essas 40 questões desses 6 temas aí. É mais tranquilo, né? Ó, processo penal e processo civil são matérias semelhantes. São matérias irmãs, tem detalhes de diferença que é a pegadinha, que é o que você tem que saber. Mas entendendo um, você vai entendendo o outro. São matérias que dá para você estudar juntas, tá certo? O direito penal junto com o processo penal também tem tudo a ver. Então essas 3 matérias, esse grupo aqui que eu vou assinalar para você, você consegue estudar junto. E justamente porque você consegue estudar junto, você não vai estudar essas 3 matérias no mesmo dia. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou dividindo a matéria de direito em 2 grupos. Então fica comigo que você vai se dar bem. Já que elas são muito próximas, já que o raciocínio é semelhante, eu não vou estudar no mesmo dia. E eu vou explicar por que daqui a pouco, tá? Fica comigo. Ó. Este é um grupo que eu vou chamar de A, vou pôr aqui que é melhor. Este é um outro grupo que eu vou chamar de B, que são essas 3 outras matérias, tá bom? Então eu dividi em 2 o direito, grupo A e grupo B. E o que eu já estou dizendo para você agora, você não vai estudar o grupo A mais de uma matéria no mesmo dia, tá? A não ser que você possa estudar muito tempo, aí você vai ter que estudar
mais de uma matéria do grupo A no mesmo dia. Mas se eu vou estudar duas matérias de direito no mesmo dia, eu estudo uma do grupo A e uma do grupo B, tá bom? Não é por questão de incidência, é por questão de que isso vai ficar mais tempo no seu cérebro e aí vai ser melhor para você no dia da prova. Tudo bem? Então, ó, penal, processo civil, constitucional, administrativo e normas da Corregedoria Geral da Justiça. Tá? O mais detalhado e o que menos a gente conhece na vida é esse número 6 aí, normas da Corregedoria. Porque isso é uma coisa muito específica, tá? Fora isso, cadê? Deixa eu ver. Não chegou ainda. Tô vendo aqui, mas não é. Chegou, mas não é. Beleza. Fora isso, o resto são coisas que você tem ideia, já ouviu falar, se você já estudou para outro concurso, é a mesma coisa, fique tranquilo, tá bom? E de conhecimentos gerais, Cadu, o que cai de conhecimentos gerais? De conhecimentos gerais caem esses 4 temas. 36 questões divididas assim, ó. 6 de atualidades, vai ter aula de atualidades aqui também. 6 de matemática, um peso igual para as duas coisas, tá? Raciocínio lógico, que tem tudo a ver com matemática, mas não é matemática, mas tem tudo a ver com matemática. Cai em 10 questões e informática, para você ver como dá importância para a informática, 14 questões. Sendo que a prova prática, que é a segunda fase, é mais ou menos informática. Só que aqui são perguntas teóricas, aqui você vai assinalar com X a resposta. Beleza? Conseguimos ter uma noção geral de como vai ser a prova. A gente consegue agora saber se vale a pena prestar ou não, para você que não fez inscrição. Então você já sabe o que cai. Fala, ó, consigo, encaro isso. Você que já fez inscrição, meu amigo, se convença de que aí pode estar um futuro bacana para você e vamos entender então como a gente vai estudar agora, tá bom? O que cai é isso aí. Como é que a gente vai estudar? Bom, quanto tempo? Primeira pergunta, a terceira pergunta, na verdade, porque eu estou dividindo em perguntas aqui, né? A terceira pergunta que você vai responder é quanto tempo você deve estudar. E aí eu te devolvo isso em 4 alternativas. Você tem muito tempo? Então eu tenho um plano de estudo para você. Você quer se dedicar muito, mas você tem pouco tempo. Então, dedicar muito e tem pouco tempo, eu tenho um plano de estudo para vocês também. Mas você tem pouco tempo e não quer dedicar só o necessário. Eu tenho um plano de estudo para você também. Você não quer se dedicar, eu não sei o que você está fazendo nessa aula. Você não quer se dedicar, você deitaria aqui, né? Inclusive, eu escrevi isso aí em algum lugar, tá bom? Ó, então o que eu vou passar agora? Agora eu vou passar com você um plano de estudo para cada uma dessas possibilidades. Tá me acompanhando? Fica comigo aqui, ó. Vou passar um plano de estudo para cada uma dessas possibilidades aqui. Então, vê aí qual é a sua e aí você, enfim, segue o meu conselho aqui. Cadu, como é que você fica dando conselho pra gente? Eu fico dando conselho pra você porque, primeiro, eu sou professor há mais de 20 anos. Segundo, eu fiz um mestrado em educação e nesse mestrado eu estudava justamente essa relação de ensino e aprendizagem. Como é que a gente aprende certas coisas? Como é que é o aprendizado que a gente precisa para a vida? Como é que é o aprendizado que a gente precisa no sistema formal de ensino? Como que é o aprendizado que a gente precisa para uma prova de concurso, OAB, ou essas questões que são múltipla escolha principalmente? É uma coisa muito diferente. Tá? E é por isso que eu quero dizer para você, antes de continuar aqui, eu vou passar para lá, o seguinte: o nosso cérebro não aguenta, isso já é comprovado cientificamente, vários estudos sobre isso. Houve uma pesquisa anterior que dizia assim, ó, o cérebro aguenta no máximo 45 minutos no mesmo assunto. É por isso que as aulas têm 50 minutos no máximo, 45 a 50 minutos no máximo. Por quê? Porque essa pesquisa, que vigorou até o ano 2000, mais ou menos, ela percebeu que o cérebro humano não consegue ficar no mesmo assunto, se dedicando e investigando, por mais de 45 minutos. É com uma variação aí, né? Chega a 50, 55, às vezes algumas pessoas 35, 40. Então depende de pessoa a pessoa, mas a média deu 45 minutos, então a aula ficou com 50 minutos, que é o máximo que a gente aguenta. Aí tem que trocar de matéria para a gente continuar se dedicando. E trocar de matéria pode ser simplesmente trocar o foco do estudo, mas tem que trocar, não pode continuar do jeito que estava, tá? Mas depois dos anos 2000, com o avanço tecnológico, o advento da internet, a gente é super exposto a conteúdos muito curtos. Você percebe o que a gente está fazendo. A gente tem uma aula de 1 hora aqui e para você parece uma aula gigante, porque você está acostumado com conteúdos de 5, 6 minutos, é ou não é? Então isso foi reduzindo a nossa capacidade de concentração por tema. Concentração por tema é ficar estudando uma mesma coisa por muito tempo. Isso reduziu, segundo a última pesquisa britânica, que é de 2014, 2013,
a 22 minutos em média, ou seja, pode ir de 18 até 28 minutos e 22, 23 como média de concentração nossa. Ou seja, um vídeo que dure mais do que 28 minutos, ninguém aguenta ver. Uma aula hoje tem que ter 28, 30 minutos, porque é o que a gente aguenta ficar sem querer levantar, sem querer pegar o celular, sem querer fazer outra coisa da vida. Por isso, a gente está organizando aqui em blocos de 30 minutos. Então, só quero te explicar por que eu organizei em blocos de 30 minutos. Por causa desses estudos mais recentes, porque a vida hoje está pedindo isso, mas funciona do mesmo jeito. Porque o que eu estou fazendo aqui é um negócio que funcione, não é uma coisa aleatória qualquer, tá? Eu investiguei, pesquisei e desenvolvi esses 3 modelos de plano de estudo para você. Esse primeiro que a gente vai ver é para quem tem muito tempo e quer se dedicar muito. Vamos dar uma olhada nele? Beber uma água aqui. Tenho muito tempo. Então, tá, você vai estudar quanto? 8 horas por dia, em 3 blocos, manhã, tarde e noite. Então você vai estudar o dia inteiro, dividindo aí seus horários de estudo aí. Aqui eu fiz blocos de 30 minutos com descanso de 5, isso aqui é um descanso, tá? Depois um bloco de 30 com descanso de 10. Depois um bloco de 30 com descanso de 5 e um bloco de 30 com descanso de 10. E finalmente um último bloco de 30. Eu fiz bolinha nele, você vai entender por quê daqui a pouco. Se você fizer a conta aqui, vai dar 2 horas e meia, não é isso? Fala, Cadu, deu 2 horas e meia, você falou 8 horas por dia, você pôs 2 horas e meia aqui, mais 2 horas e meia de aula, dá 5. Não, mas você vai fazer isso aqui de manhã e vai fazer isso aqui à tarde, por exemplo, tá? Ou de manhã e à noite. Eu vou dizer para você que depende muito de você, porque eu, por exemplo, não funciono muito à tarde. Então se eu fosse fazer isso aqui, eu deixaria as aulas, as videoaulas que você vai assistir aqui, da Nova, por exemplo, eu assistiria à tarde. Estou sugerindo que seja à noite, porque em geral as pessoas têm mais sono à noite. E aí você não dorme fazendo o teste, que é o que você vai fazer aqui. Eu faria à tarde, eu faria isso aqui manhã e noite e faria as aulas à tarde. Você vai ver como é melhor para você, porque cada um é único aqui. O que eu estou propondo para você? Cada bloco de 30 minutos que você está vendo aí é uma matéria diferente. A gente tem 1, 2, 3, 4 blocos e a bolinha você esquece, tá? São 4 blocos. E aí, eu fiquei segurando aqui e fiz esse negócio, né? Como é que eu tirei isso, Vitor? Você sabe? Ah, tirou. Você tirou para mim, muito obrigado. Salvou ali. Ó, são 4 matérias, então eu vou estudar 4 matérias diferentes. Cada bloco, uma matéria diferente. Lembrando que de direito, um dia eu estudo uma matéria do bloco A, no outro dia eu estudo uma matéria do bloco B. E assim eu vou alternando. Você tem, se você começar isso aqui na segunda-feira que vem, olha como eu fui bonzinho, eu não comecei amanhã, eu comecei na segunda-feira porque você tem quarta, quinta e sexta aí para se organizar, né? Você tem 50 dias de estudo fazendo isso aqui. Só de segunda a sexta. Você tem sábado e domingo livre para você estudar o que você quiser, da forma que você quiser. Você pode ler o que você quiser. Agora, de segunda a sexta, você vai ter 50 dias para fazer isso aqui. E 50 dias são suficientes para ver toda a matéria. Então, de manhã, você estuda 4 matérias diferentes. Então, uma do bloco A, por exemplo, de direito, língua portuguesa, alguma coisa de conhecimentos gerais e uma do bloco B. Pronto, porque de manhã eu não posso repetir o mesmo bloco. Aí à tarde você faz a mesma coisa. Bloco A de direito, outra, à tarde é outra, não é a mesma, outra matéria de língua portuguesa, outra matéria de conhecimentos gerais e outra do bloco B. Maravilha, Cadu, estudei 8 matérias por dia. E para que serve esses 30 minutos que estão aí com essa bolinha? Para você fazer a revisão do dia. Então esses 30 minutos, você não está estudando a matéria nova, você está revendo a matéria que você estudou naquele período, tá certo? Olha aqui, presta atenção. Você vai estudar 4 matérias de manhã e com pausas de 5 minutos entre elas, porque eu falei que o cérebro não aguenta. Então, você vai ao banheiro, bebe água, não fica respondendo muito o WhatsApp, porque começa a responder não para mais, né? Volta, vai para outra matéria, vai de novo, volta, vai para outra matéria, vai de novo, volta, vai para outra matéria, estudou 4 matérias, aí você faz uma pausinha e volta para revisar essas 4 matérias. Como? Eu vou dizer daqui a pouco como. Tem várias possibilidades. Pode ser só falando para si mesmo, só ensinando, mas daqui a pouco eu digo. Quero que você tenha entendido isso, tá? Faz isso de manhã, faz isso à tarde e à noite você vai assistir as videoaulas, fazer suas anotações.
E como é que eu estudo, Cadu? E isso é o mais importante, presta atenção, não é uma prova teste? Você não estuda lendo matéria, você estuda fazendo teste e daquela meia hora você pode corrigir os testes, por exemplo. Ou você deixa 20 minutos para fazer teste e 10 para corrigir. E naquela meia hora você vai ler as coisas que você não entendeu porque você corrigiu e tinha errado. Entendeu? Tudo bem? Qualquer dúvida vai mandando pra gente. Deixa eu ver, inclusive, se tem alguma aqui. Por que deixei senha no meu celular, minha gente? Não sei também. Aqui, vamos ver. Não, tá tudo ok, tá ótimo aqui. Só uma mensagem do Ângelo. Vai ver que o Ângelo, professor que dá aula aqui também, mandou. Não sei se é, enfim, não sei o que é. Pode ser alguma palhaçada, porque ele é cheio de fazer brincadeira comigo aqui. Tá bom, Cadu, mas eu não tenho 8... Você tá louco? Eu não tenho 8 horas por dia, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Eu quero muito passar, eu vou estudar muito, mas eu não tenho esse tempo todo. Tá bom, tudo bem, não tem importância. Agora, você quer estudar muito, você vai ter que achar 3 horas e meia. Se você trabalha manhã e tarde, é a sua noite. Se você trabalha tarde e noite, é a sua manhã. Se você trabalha manhã e noite, é a sua tarde. Enfim, ou a sua madrugada. Você vai estudar 3 horas e meia em 2 blocos só agora. 2 blocos. 1 hora para assistir as videoaulas, tá certo? E o resto, que é 2 horas e meia, para você fazer a mesma coisa, ó. Matéria, descanso maior. Matéria, descanso maior, revisão. Aqui é sempre uma revisão das matérias que você estudou naquele dia, tá certo? Então, esse é o mesmo esquema. Só que aqui é menos tempo, porque você tem menos tempo. Então aqui você consegue também estudar 1, 2, 3, 4 matérias por dia, sendo bloco A e bloco B de direito no mesmo dia, mais uma de conhecimentos gerais, mais uma de língua portuguesa, porque de direito o peso é maior, então a gente vai se dedicar assim, e fazendo a revisão no final. Depois assiste videoaulas de qualquer matéria. Dá para assistir 2 videoaulas de meia hora aí, ou uma de 1 hora. Beleza? Então, a gente já tem um plano de estudo para quem tem bastante tempo, a gente tem um outro plano de estudo para quem não tem muito tempo, mas quer se dedicar muito, e a gente tem aquela terceira possibilidade, que é para quem não quer se dedicar mais do que deve, mas quer passar. Bom, o mínimo para uma pessoa passar num concurso desse. Mas é o mínimo mesmo, tá, gente? Menos que isso é só contar com a sorte. Aí não sei o que fazer, né? Você vai ter que arranjar 2 horas por dia para poder estudar. Em 2 blocos. São 30 minutos de aula por dia e 1 hora e meia de matéria. Você vai dar 3 matérias diferentes por dia e assistir um bloco de aula de 30 minutos. Só que neste plano você vai ter que usar o final de semana. Então aqui, ó, aqui a gente precisa do fim de semana. Por quê? No fim de semana é que você vai fazer a revisão, beleza? Não dá para ficar sem revisão, a gente vai falar disso daqui a pouco e é importante que você entenda isso. Se você não tem muito tempo durante a semana, você não vai poder folgar no final de semana. Nos outros 2 planos você folga no final de semana. Beleza até aqui? Vocês entenderam como é que está funcionando isso aqui? Tá claro isso aqui? Bom, espero que sim. Se o Ângelo está me assistindo e ele quer que eu leia o que ele está fazendo aqui, o que ele está mandando, ele tem que mandar por escrito, porque eu não vou ouvir seu áudio aqui, né, Ângelo? Eu espero que... Imagina você fala uma bobagem, e aí, né, imagina. Bom, quanto tempo? Não quero me dedicar, então você não está assistindo essa aula, enfim, é só uma palhaçada aqui. Claro, se você não quer se dedicar, você não está aqui até essa hora, você não aguentou essa aula até aqui, tá bom? Maravilha! Grupos de aprendizagem, maravilha! A gente está falando aqui das coisas, e aí eu falo assim, tá aqui a caneta. Falo assim, Cadu, tá bom. Vou estudar. Como que eu estudo? Já falei, fazendo teste. Mas como é que eu fixo a matéria? Bom, existem 4 grupos de aprendizagem, que é o que você está vendo aí agora. O auditivo, visual, artístico, sinestésico, eu vou falar muito rápido. Não são só esses, tá, gente? Os cientistas já descobriram 9 possibilidades de inteligência. Tem um cara chamado Howard Gardner, que é um cara que escreveu um livro chamado Inteligências Múltiplas, e outros que vieram muito depois dele. Descobriram a inteligência emocional, que seria a 10ª, mas 9 possibilidades de inteligência. A gente aprende de diversas formas, a gente aprende com o corpo. Por exemplo, andar de bicicleta, você pensa, para andar de bicicleta, você pensa, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, vira, 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 vira. Não, você não pensa nada disso. O seu corpo é que pensa e responde. Para dirigir carro é a mesma coisa. Você não pensa assim, deixa eu pisar na embreagem, você está chegando na esquina. Se você ficar pensando, você bate o carro. Então, tem muitas inteligências que a gente desenvolve
e eu tô agrupando aqui nessas 4 para ficar rápido, porque nossa aula tem 1 hora só, tá bom? Então eu vou explicar rapidinho essas 4 para você. Para quê? Para você ver qual predomina em você. E sabendo qual predomina em você, você vai poder usar mais ela no seu estudo, tá bom? É normal, a gente tem as 4, é normal você achar mais de uma. O problema é se você não achar nenhuma. Se você não achar nenhuma, daí a gente conversa, tá bom? Manda aí sua dúvida. Ó, primeiro que tem aí é o auditivo. O que é o auditivo? O auditivo é aquele cara que ele vai na aula, você na escola, no ensino médio, na faculdade, você não faltava, mas você não estudava muito. Mas só de assistir aula, no dia da prova, você lembrava da matéria. Por quê? Porque você é mais auditivo que outra coisa. Você lembra porque você ouviu. O auditivo, quando ele estuda junto com outra pessoa, ele aprende e grava muito mais. Por quê? Porque ele fala a matéria, então ele ouve a própria voz, e ele ouve a voz da outra pessoa. E é o que ele precisa. Tá, Cadu, não tem ninguém para estudar comigo. Bom, então você vai pegar a matéria e vai ficar falando sozinho pela casa. E vai ficar falando em voz alta para você mesmo decorar esse negócio aí. Porque a gente tem que decorar também para poder passar no concurso, tá bom? Tem que entender e decorar, daqui a pouco eu vou falar melhor disso aí. Auditivo é esse cara, então a forma de você estudar é falando, ouvindo a aula. Mas, gente, presta atenção, o que eu vou falar agora é importante. O cara, o que ele faz? O cara trabalha o dia inteiro, ainda tá fazendo algum curso à noite, chega em casa, toma um banho, janta, deita e bota a aula para ouvir. O que vai acontecer com ele? O cara vai dormir, não vai? O cara vai dormir. E aí dormindo, não é que não grava, mas grava onde? Exatamente, no subconsciente. Você sabe onde fica isso? Isso é um lugar mais longe que o Sol, isso é um lugar muito longe, muito distante, que você não acessa quando você quer, você precisa de ajuda profissional para acessar. Fora que o subconsciente é um quarto bagunçado, que põe as coisas lá com uma organização que só faz sentido para ele, não faz para você. Então você não vai lembrar na hora que você quer. Qualquer dia você está passeando pela praia com uma amiga, você fala, nossa, lembrei uma coisa de direito agora aqui, não sei por quê. Porque você guardou no lugar errado. Então presta atenção. Para o auditivo, se for só para ouvir, se você estiver falando para você mesmo, você está mais ativo, melhor. Agora, se você vai botar um fone e ficar ouvindo a matéria, tem que ser em trânsito. Você está indo para um lugar, voltando de um lugar, ou você está fazendo alguma ação física, tá bom? Não, jamais cochilando, jamais, porque essa coisa do subconsciente não serve para prova, serve para outras coisas, tá bom? Beleza, tá, entendi. E o visual? O visual é o próximo. O visual é o cara que vai lembrar que tinha uma lousa assim, que vai lembrar que as letras são verdes, que vai lembrar da ordem das coisas, que lembra que estava no livro mais pro final, mais pro começo, que estava no caderno perto de um amassadinho assim, que a letra estava meio torta, que o professor botou um risco assim para lá. Enfim, o visual é aquele cara que quando encontra as pessoas na rua, ele lembra do rosto, mas não lembra do nome, por exemplo. Então esse cara é visual. O visual tem que estudar fazendo esqueminha num papel e depois olhando esse esqueminha no papel. O esqueminha ajuda não só o visual, né? Mas não precisa ser esquema, na verdade. Estou falando esqueminha porque já ajuda 2, já pega 2 desses aqui. Mas pode ser também só um resuminho, uma escrita rápida, poucas palavras, só para o visual ir passando sempre e olhando sempre. O visual precisa olhar a matéria sempre. Então, para o visual, o livro é fundamental, a apostila é fundamental, um resumo que ele mesmo faça, o print da lousa do professor também é importante. Beleza? Tá, Cadu, beleza, mas eu não acho que eu não sou auditivo, acho que não sou visual, tô começando a ficar preocupado. Tá, tem mais 2, calma. Ó, tem o artístico aqui. O artístico, por exemplo, é o cara que tem mais dificuldade aqui para entender. Por quê? Porque ele não é um tipo de pessoa que aprende do modo padronizado. Ele não aprende sentado a bunda na cadeira e ouvindo um cara falando. Não, ele não aprende. O artístico é aquela pessoa mais criativa. Ele só aprende ativamente. O artístico é o que lembra da musiquinha, do processo mnemônico, da piadinha, da palhaçada, da brincadeira, do esqueminha. Então, todos esses recursos mais diferentões são o que ensina o artístico. Só que o artístico, ele começa com isso, ele começa a fazer fazer brincando lá, cara, ele dá risada e fala, não, deixa eu parar, eu tenho que estudar. Só que não é a dele essa, dele senta a bunda, começa a estudar e não aguenta. Dá 15 minutos, ele quer socar a matéria e fala, por que eu escolhi essa vida? Então tá, o artístico precisa estudar mais ativamente, brincando e fazendo outras coisas, beleza? E o sinestésico, estou juntando vários aqui no sinestésico, que é o quarto possibilidade. O sinestésico é aquela pessoa que precisa, como se precisasse manusear, pegar, mexer na matéria para poder aprender.
Então se eu pergunto para você, me responde aí, me responde de verdade, ó. O que você almoçou hoje? O que você almoçou hoje? O sinestésico ele fica assim, hoje eu almocei, Almocei hoje? O sinestésico não sabe nem se almoçou hoje. Por quê? Porque ele não lembra muito das coisas, a não ser que ele tenha mexido, que tenha dado um trabalhinho para ele. O sinestésico é uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma irmã que não gosta de cebola. Então você serve algum prato, se tem cebola, ela fica tirando a cebola. Então imagina que ela é sinestésica e comeu alguma coisa que tinha cebola e ficou tirando a cebola do negócio o almoço inteiro. Ela vai lembrar do almoço inteiro. Por quê? Porque ela ficou mexendo no almoço, entende? Ficou brincando com a comida. O sinestésico precisa ficar brincando com a matéria. O sinestésico é aquele cara que só entende depois que conseguir inventar um exemplo. Então é assim que você tem que estudar se você for sinestésico. Inventando exemplo ou pesquisando na internet exemplo para cada tópico da matéria. O sinestésico precisa de mais tempo que os outros porque ele entende junto com os outros, mas ele para gravar, para fixar, ele precisa de exemplo. Beleza? Bom, são esses 4 aí, não se perca, você tem mais de um, já falei para você. E agora, aquilo que eu tô falando o tempo todo aqui, ó. Pra gente poder passar num concurso, a gente precisa de 2 coisas. Decorar e entender. As 2 coisas juntas não é uma mais que a outra, tá certo? A gente precisa decorar e entender, a gente precisa juntar as 2 coisas e trazer pra gente. Como é que a gente entende? A gente entende uma dessas formas aí, ó, fazendo revisão, por isso que todo o plano de estudo que eu passei para você tem um tempo de revisão. A gente precisa explorar os grupos de aprendizagem, que são esses 4 grupos que eu falei para você aí. Opa, tô aqui. Os 4 grupos que eu falei, o auditivo, visual, sinestésico e artístico. Então tem que explorar eles para você poder entender e prolongar a matéria em você. Ó, para tudo e fica comigo aqui, olha só. Prolongar a matéria em você é fundamental, porque eu falei para você, a gente tem 50 dias para estudar. 50 dias é muito tempo para você esquecer o que estudou no primeiro dia. Então, você não vai estudar em blocos de matéria. Não, vou pegar processo penal e estudar essa semana só processo penal. Semana que vem só direito penal. Outra semana só processo civil. Você está cagando com o seu estudo. Você está lambuzando de bosta o seu estudo. Então não faça isso. Você precisa estudar toda semana um pouquinho de direito penal, toda semana um pouquinho de atualidades, toda semana um pouquinho de língua portuguesa, para você deixar essa matéria ao longo do tempo em você. Então, espaçar os estudos é isso. Se toda segunda eu estudo direito penal, toda terça eu estudo processo penal, toda quarta eu estudo processo civil, toda quinta eu estudo penal de novo e sexta processo penal de novo, eu estou prolongando a matéria em mim, porque eu falei só do grupo A aqui, por isso que eu repeti. Então eu faço isso para poder que a matéria fique desde o início até o final, porque o cérebro ele vai colocando no mesmo espacinho o que é direito penal. E se eu acabo com o direito penal numa semana, esse espacinho fica sem uso depois de 50 dias. Então eu vou usar ele semanalmente um pouco e sempre para ele estar ativo no dia da prova. Aqui, fazer relações com a sua vida. Como é que é isso? É o tal do exemplo lá. É pensar como é que essa matéria acontece na vida, como é que deu no jornal, como é que acontece na novela, onde você quiser. Mas associa com coisas que não são só os exemplos que os professores trazem, beleza? Mas isso é para entender, e eu falei que precisa entender e decorar. E para decorar o que a gente faz? A gente precisa usar todos os sentidos, ou seja, eu vou usar olfato, tato, paladar, visão e audição. Visão e audição a gente está usando sempre, né? Você está me vendo e me ouvindo agora aí. Mas você tem que aguçar o tato, o paladar e o olfato aí, tá bom? Você soltou um pum aí, tá aguçando o olfato. Mas não é isso que eu queria dizer necessariamente, mas já vale, tá bom? E 3 contatos com a matéria ao longo do tempo, para tudo e vem comigo, porque agora você tem que entender como é que você vai fazer esse estudo aí, ó. Esse negócio só funciona, isso dizem os cientistas, se a sua mente tiver 3 contatos com a mesma matéria ao longo de um período que eu vou colocar aqui para você. Então, a primeira contata, não sei que eu pus primeiro, vou pôr primeiro aqui, peraí. Não tá querendo. Aí. Primeiro contato, um pouquinho segundo e terceiro. O primeiro contato com a matéria, entre o primeiro e o segundo vez que você vê a matéria, não pode passar mais do que 10 dias. Eu vou colocar 7 aqui porque eu quero que você pense em uma semana. Olha só o que eu estou te falando. Você estudou a matéria na segunda-feira, a mesma matéria tem que ser estudada até a outra segunda-feira. Por quê? Senão... Por que a gente não aprende as coisas da escola? Porque na escola a gente aprende, a gente vê uma vez na aula, aí depois a gente estuda para a prova.
e não vê nunca mais. A gente só vê 2 vezes e a gente precisa ver 3 vezes o mesmo conteúdo. Então o que eu estou pedindo para você? Em no máximo uma semana você vai rever rapidamente aquele conteúdo antes de continuar o estudo. E fazendo o teste é isso, porque o teste ele pega sempre um conteúdo de antes para juntar com o de depois. O teste não separa igual uma aula, por isso que é melhor fazer teste, tá? Mas você precisa em até 30 dias olhar, 30 dias. Em até 30 dias olhar de novo esse conteúdo. Então, você tem aqueles períodos de revisão que eu estava deixando no final de semana livre para os 2 primeiros modelos de estudo. E no último mês, nos últimos 4 finais de semana, você vai revisar toda a matéria que você já tinha estudado no mês anterior. Então, em até 30 dias você tem que olhar de novo o conteúdo. Ó, só para você não ficar com dúvida aí. Eu faria assim, ó. Primeiro, eu assisto uma videoaula sobre isso. Ih, fui eu que fiz o negócio aqui, ó. Primeiro, eu assisto uma videoaula sobre isso. Ah, voltou aqui. Primeiro, eu assisto uma videoaula sobre isso. Depois, eu me perdi aqui no negócio meu aqui. Ah, ficou aqui. Mas não faz mal. Você já guardou. Você já guardou? Guardou? Ó, eu assisto uma videoaula sobre o tema. Aí, é o primeiro contato. Aí eu faço teste sobre aquele tema em até uma semana. Então, se eu assistir a videoaula hoje é terça-feira, até no máximo terça-feira da semana que vem eu estou fazendo teste sobre aquilo. E em até 30 dias eu vou ler a legislação, ou eu vou ler a doutrina, ou eu vou ler uma apostila sobre aquele assunto, para poder aumentar o assunto. A videoaula tem um conteúdo menor que no teste, porque cabe tudo que está na videoaula no teste mais um pouquinho. E o teste tem um conteúdo menor que a apostila, porque na apostila cabe tudo que está no teste mais um pouquinho. Então assim eu vou agregando conhecimento e faço com que aquele pedaço do cérebro esteja sempre em ampliação. Entendeu? Então minha sugestão é videoaula, teste, apostila. Tá? A apostila fica para o final de semana, mas só depois de um mês. Depois de um mês que você começar a estudar, você começa a ler ela. Joia? Então, você precisa disso para poder estudar. Ó, aqui falta um E, mas é organizar o tempo de estudo de cada matéria conforme o peso delas na prova, que é o que eu já falei para vocês. O que você tem que fazer? Você vai estudar em blocos de 4 sempre, 2 de direito, 1 de língua portuguesa e 1 de conhecimentos gerais. Porque o peso do direito é maior. E assim tá bem repartido, tá bom? Tô sendo o meu objetivo para a gente poder falar de tudo aqui. Tá, Cadu, tô entendendo tudo e agora nesses minutos finais quero passar para vocês algumas dicas de estudo. Como estudar, né? Porque beleza, vocês já entenderam tudo que vocês têm que fazer. Agora, o que vocês vão fazer? Não é isso? Bom, vai grifar. O que eu acho que você tem que fazer para grifar? A gente tem mania de grifar uma frase inteira. Quando a gente grifa uma frase inteira, acontecem 2 problemas. Porque fica comigo aqui, ó. Fica comigo para você se dar bem, ó. A gente está aqui para você ser aprovado. Mas a gente sabe que quando a gente está num processo de estudo, a gente quer se enganar. A gente quer parecer melhor do que a gente está. Então o que você vai fazer? Você não vai fazer isso, você não vai se enganar. Você vai ser honesto com você e eu vou ser honesto com você agora. Quando você grifa um parágrafo inteiro, você não lê ele direito. Então quando você for grifar, você vai escolher algumas palavras ou algumas expressões. Por quê? Porque quando você retomar aquela folha que você grifou, você lê só essas palavras e você na sua cabeça tem que reorganizar aquela ideia. Se você não lembrar, significa que você não estudou direito. Então você precisa ler tudo de novo. O que eu estou fazendo aqui é não te enganar. Porque eu podia te enganar. Você grifa de qualquer jeito que já está guardando. Mentira, mentira. Se você grifa só algumas palavras do texto e no outro dia você lê aquelas palavras e lembra do texto, você estudou direito. Não precisa lembrar ipsis literis, não é para ter decorado o texto, minha gente, calma aí. Mas você precisa lembrar do texto. Agora, se você grifou umas palavras quando você vai ler depois, você não faz sentido, você não tem ideia porque grifou aquelas palavras, não leu direito. Precisa ler de novo e grifar de novo, tá? E grifar mesmo, passar um risco, ou fazer um quadrado nas palavras ou nas expressões. Outra possibilidade aí são resumos. O resumo é importante que você faça sem consulta. Então assim, ó, você leu um conteúdo ou você acabou de assistir uma videoaula, resumo é muito bom para videoaula, tá? Assistiu a videoaula, deixa para lá, não faz o resumo enquanto você está vendo a videoaula. Terminou a videoaula, meia hora, vai lá e escreve. Ou você leu um conteúdo aqui, escreve sobre ele. Depois, você vai ler esse conteúdo que você escreveu e vai falar assim, ó, tá faltando isso. Pronto, você está aprendendo, entendeu? Isso é uma forma de estudar e uma forma de aprender e de gravar. O que tem aqui é fazendo perguntas.
fazer perguntas serve em dois momentos. O primeiro deles é quando você está lendo. Você está lendo, na própria folha que você está lendo, você já vai escrevendo a pergunta. Você puxa uma seta aqui e fala, por que isso? Por que Cadu está falando aquilo? Por que ele não sei o quê? Você vai fazendo as perguntas e tirando as perguntas aí do próprio texto. Ou na videoaula, o cara está falando uma coisa, você está escrevendo num papel aí. Se até o final da videoaula ou até o final do texto a pergunta for respondida, maravilha. Se não for respondida, você vai atrás da resposta. Isso está fazendo você estudar, percebe? Então essas são dicas para você estudar de verdade, não fingir que está estudando e não gastar esse tempo todo que a gente está planejando aqui de qualquer forma, tá bom? Autoexplicação, ou então aqui eu pus ensinar, né? A gente tem um cara chamado Paulo Freire, que todo mundo deve conhecer, é um cara muito foda, um cara muito bom da educação, que o mundo inteiro investiga, o Brasil também usa ele, tem gente falando coisa dele aí, mas bobagem, tá, gente? Porque ele mudou a educação do mundo. Ele fala assim, a gente só aprende ao ensinar. E é verdade, já reparou? Quando você ensina um conteúdo para alguém, você tem que saber ele. E se você não sabia, ao ensinar você está aprendendo. Entende o que eu estou falando? Então, Cadu, mas não tem ninguém para ensinar. Tem seu cachorrinho, um periquito, uma tartaruga? Tem algum peixinho aí? Então você pode ensinar para ele, também está valendo. Mas se não tem, ensina para você mesmo. Nossa, quantas vezes eu dei aula para mim mesmo usando o guarda-roupa de lousa. Claro que eu não escrevia no guarda-roupa, né? Não sou também tão doido assim. Mas eu fazia de conta que estava escrevendo lá. Aquilo tudo fazia sentido melhor depois que eu dava aquela aula para ninguém, que era eu mesmo, tá? Mas se tiver alguém para junto, vocês combinam, cada um estuda uma matéria e cada um ensina para o outro, os dois estão se ajudando, tá certo? Beleza? Outro que tem aí é fazer simulado. É importante você imprimir, como eu falei, os concursos anteriores, mesmo que não sejam de São Paulo, mas desde que seja da VUNESP, porque é a VUNESP que é desse concurso. E ela tem um modo específico de perguntar, tá bom? Se você pega FGV, se você pega outro, CESP, você pega outro, é um outro modo de perguntar. Então, vamos pegar quem é daquele concurso, tá? Principalmente o mesmo concurso, ou tribunais que essa instituição faça em outros lugares. Assim você está estudando. O simulado também é para o final de semana. É sentar a bunda e tentar responder tudo, depois corrigir o gabarito e ver o que errou. Está estudando também. E anotações e tópicos. Anotações e tópicos servem para fixar a matéria em você mesmo, tá certo? Serve para que você fixe melhor a matéria em você mesmo. Beleza? Olha só, eu vou ensinar mais uma outra coisinha aqui. Deixa eu voltar naquela que está branca aqui. Maravilha. Tem um método de ensino de estudo que chama Cornell. Que, enfim, que é bacana porque ele põe no mesmo papel um monte de conteúdo. Eu gosto dele. Tem gente que prefere mapa mental. Eu também uso mapa mental. É que o Cornell, não sei, mais prático, eu acho isso. Não sei se ele é mesmo para todo mundo. As coisas não funcionam igual para todo mundo, né? Vocês sabem disso. Aqui, eu não estou conseguindo fechar. Mas isso aqui é uma folha de papel que vocês estão vendo aí. O que eu faço para poder fazer esse método Cornell? Eu vou dividir a folha assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá bom? Dividir em 3, mas é uma divisão que não é muito igual desses 3 aí. Aqui eu vou colocar tópicos do que eu estudei. Então, eu estudei como estudar. E aí eu vou pôr o tópico, né? Tópico mesmo, sabe? Você vai colocando aí itens das coisas que você estudou. Aqui eu vou colocar perguntas sobre esses tópicos. São perguntas que eu posso saber a resposta ou não, né? Daí eu vou ter que procurar. Mas é pergunta sobre o que eu aprendi ou o que eu quero aprender sobre aquele conteúdo.